Diz assim a Sagrada Escritura: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, na Tua casa, mais uma vez reunidos, ó Pai, para aprender um pouco mais da Tua palavra, Deus. Deus, o Senhor que é o nosso professor, ó Pai, é o Senhor que nos ensina, é o Senhor que ilumina a nossa mente, é o Senhor que nos fortalece na fé através da Tua palavra, Pai. Deus, vem abençoar essa palavra nessa noite, que toda a atuação do inimigo para tentar impedir a Tua palavra de ser propagada, Pai, possa cair por terra em nome de Jesus. E o Senhor venha nos dar a capacidade de compreender aquilo que o Senhor tem para nós no mundo espiritual nessa noite. Pai, fala conosco, nos ensina, meu Deus, nos corrige, nos exorta, nos renova, meu Deus, nos fortalece, meu Deus, faça conforme o Teu querer nessa noite, é o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, meu irmão, pode se assentar, em nome de Jesus. Meus irmãos, dando sequência aos nossos estudos sobre as parábolas de Jesus, nessa noite de sexta-feira o Senhor colocou em meu coração de compartilhar com os irmãos a parábola do rico insensato. Essa parábola, né, ela fala claramente sobre o erro de se colocar, né, toda a nossa preocupação e todo o nosso coração nos bens materiais acima de qualquer coisa. Na parábola do rico insensato, Jesus fala sobre um homem que tinha muito dinheiro, né, que tinha muitos bens, um homem bem sucedido, um homem que chegou ao ponto dele não ter mais aonde ele guardar, né, toda a sua riqueza e tudo que ele tinha, né? Ele olhou para um lado, olhou para o outro e falou: poxa, eu não tenho nem mais aonde eu guardar, né, todas as minhas riquezas, né, as minhas sementes, que era, na verdade, o produto do comércio dele, o que dava dinheiro para ele. Ele falou: não tem nem aonde estocar mais, tanto que está sobrando, né? Quem dera se fosse assim com a gente, né? Louvado seja o nome de Jesus, né? A gente às vezes passa, né, um mês aí, né, no aperto, né, tentando, né, achar de um lado, tira de um lado, põe para o outro, e vai daqui, vai dali. Esse homem era diferente a situação dele, irmãos. Ele não tinha onde ele colocar, né? Se fosse nos dias de hoje, dá para nós falar: olha, pode deixar que eu arrumo um jeito para você colocar, tem um lugar que dá para você colocar e guardar. É o Zé Batista nessa condição? Oh, louvado seja o nome de Jesus. E a situação dele era uma situação confortável. Como eu já disse, a ponto dele, né, olhar para a sua alma e dizer, né, como a gente leu aqui, né, olha, alma, agora você fica tranquila, né, come, bebe e desfruta, né, daquilo que eu tenho, daquilo que o meu trabalho me proporcionou. Só que depois que ele faz essa indagação à sua alma, o Senhor, né, no versículo, acompanha aí em nome de Jesus comigo, o versículo 20, o Senhor faz uma clara advertência para ele, dizendo assim, ó: mas Deus lhe disse, louco, olha que expressão forte, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Eu lembro que esse versículo, irmãos, uma vez eu preguei num culto ao ar livre, em cima de um caminhão lá na Mississippi, na favela da Mississippi. E eu lembro que naquele dia, irmãos, almas se renderam a Jesus, porque se depararam com a realidade, irmãos, não terrena, mas sim com a realidade eterna, com a realidade celestial.
E era isso que Jesus estava querendo chamar a atenção daquele homem, falando para ele que tudo que ele tinha juntado, eu estou aqui, né, contextualizando, não ia valer nada no dia seguinte, porque naquela noite o Senhor requereria a sua alma, e todo o trabalho, todo o esforço, toda a sua riqueza ficaria aqui, e de nada serviria para a eternidade. Irmãos, e o interessante do contexto dessa parábola, que um rapaz, a gente acompanha isso no versículo 13 aí, lê comigo aí, um rapaz, ele para Jesus vinha falando, né, para você entender um pouco, Jesus já vinha falando, já vinha tocando nesse assunto de eternidade, de ajuntar tesouro nos céus, que o nosso coração tem que estar, né, voltado para as coisas do céu, para as coisas de cima. E Jesus, no meio do seu discurso falando sobre isso, o rapaz para ele. Olha que interessante, curiosamente Jesus tinha acabado de ensinar sobre isso. Aí o rapaz para ele e fala assim, olha no verso 13: e disse-lhe um da multidão: mestre, dize ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, quem me pôs por mim por juiz ou repartidor entre vós? Ele fala, e disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. O que me chamou a atenção a hora que eu estava lendo esse texto, e me deu, de certa forma, um puxão de orelha, que Jesus já vinha falando sobre as questões dos céus, Jesus já vinha ensinando, Jesus já tinha feito vários discursos fartos sobre essa questão, e entre um discurso e uma parábola relacionada a buscar as coisas do céu, o cara simplesmente interrompe Jesus falando das coisas aqui da terra. Você prestou atenção, você conseguiu enxergar isso no texto? No meio de um discurso ou de outro, Jesus, achando, que está, falando para o povo, ensinando o caminho para o povo, e o cara que está lá no meio da multidão, ouvindo tudo que Jesus tinha falado, interrompe Jesus e falando coisa de herança, de repartir entre ele e o irmão dele. Eu acredito, irmãos, que Jesus, irmãos, ele era muito educado, irmãos, muito educado, diferente de muitos crentes que a gente tem por aí, mas Jesus, ele era muito educado, irmãos. Eu não vou entrar nessa questão de educação, não, mas Jesus, ele era muito educado, diferente de muitos pastores, irmãos aí que a gente tem por aí. Jesus era muito educado. Bom, mas eu acredito que Jesus, na hora que ele ouviu aquilo daquele rapaz, ele olhou assim e falou: meu Deus, eu acredito que na mente dele, ele deve ter pensado assim: parece que eles não estão entendendo nada do que eu estou querendo ensinar. Eu acredito, irmãos, que Jesus falou assim, definitivamente, eu estou aqui falando, ensinando, indicando o caminho, mas parece que, entra por um ouvido e sai pelo outro. E infelizmente, irmãos, eu acredito, irmãos, eu falei que puxou a minha orelha, mas vai puxar dos irmãos. Infelizmente eu acho que esse sentimento ainda bate às vezes no coração de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus tem falado, Jesus tem nos ensinado, mas a gente olha por algumas atitudes de pessoas, irmãos, e parece que Jesus não está falando nada. Esses dias, irmãos, eu recebi uma mensagem, vou falar, não tenho problema nenhum, de um irmão aqui da igreja, irmãos, e aquilo, irmão, doeu meu coração. Sabe por quê? Porque, irmãos, eu olhei assim, eu me senti, sabe, como um pastor. Sabe quando você sente assim, que você não está adiantando nada o que você está falando, o que você está tentando, o propósito, sabe, irmãos, eu olhei assim para a mensagem, assim, sinceramente, irmãos, eu nem respondi a mensagem. Não é ninguém que está aqui não, pode ficar tranquilo, senão os irmãos, que tem bastante irmão que mandou mensagem para mim essa semana, depois fala: poxa, o pastor está falando da minha mensagem. Não, calma, não deixa o diabo colocar nada no seu coração, não é ninguém que está aqui não. Mas definitivamente eu olhei para aquela mensagem e falei: olha, tudo que o Senhor tem ensinado na congregação,
pelo menos para essa pessoa parece que não tem adiantado nada. E é frustrante isso, irmãos. Não estou falando que isso vai nos impedir de pregar, que Jesus já nos ensinou que mesmo os outros não ouvindo, Ele continuou com o seu ministério, cumpriu o seu ministério, mas é que é frustrante, irmãos. Eu acho que Jesus às vezes olha do céu e fala: esse meu povo não entendeu nada, não estão entendendo nada do que eu estou querendo passar para eles. Eu estou falando de amor, eles continuam falando de guerra. Eu estou falando de perdoar, eles continuam falando de confusão. Eu estou falando, de amar, eles continuam, um querendo passar a perna no outro. Jesus, às vezes eu acho que Ele olha do céu e fala: esse meu povo não entendeu nada. Não, é verdade, irmãos. Verdade. Na Bíblia tem um caso parecido com isso aí, sabe, meu Márcio? Parecido com isso aí, parecido com nós. Parecido com nós. Jesus passou o seu ministério inteiro, irmãos. Qual foi o principal alvo do ministério de Jesus? A principal prática que Ele pregava, qual é, irmãos? Arrependimento e amor. Vocês concordam comigo ou não? Aí Ele chega no final do seu ministério, prestes a ser preso. Aí o que acontece na hora que chegam para ele ali no Getsemane? Pedro arranca a espada, vai lá e era para pegar na cabeça, irmãos. Era para pegar os soldados que foram lá prender Jesus. Pedro arrancou uma espada, não sei da onde. No mínimo estava escondida, porque senão Jesus já tinha divertido ele anteriormente. Pedro arranca uma espada escondida de Jesus, arranca e vai dar na cabeça de Malco, o soldado que ia prender ali. Ele era pescador, irmão, que se ele fosse soldado ele tinha matado, irmãos. É que ele era meio ruim, é a mesma coisa que eu pegar uma espada. Se eu for dar na cabeça, eu vou dar no pé. Mas ainda bem que ele era pescador. Ele errou porque aí cortou a orelha daquele rapaz. O que Jesus fez? Pedro, parabéns, você foi me defender. É isso aí, não pode deixar mesmo não. Não, Jesus simplesmente, acho que Jesus naquela hora, ele não falou, mas acho que a hora que ele pegou a orelha daquele soldado e foi colando nele de novo, assim, Jesus estava pensando: meu Deus, 30 e poucos anos aqui eu estou pregando, ensinando, o cara do meu lado aqui não entendeu nada. Irmãos, é sério, irmãos. Você conhece alguém que não está entendendo nada, irmãos? Não, seja sincero, está no culto, está na igreja, mas parece que entra por ouvido e sai pelo outro. Eu conheço, irmãos. Olha aqui, irmãos, o reflexo aqui, o cu de ensino, Não, seja sincero, eu não me frustro com isso aqui não, pouca gente, Sabe o que é isso, irmãos? É reflexo que tem gente que não está entendendo nada. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas vamos continuar, irmãos. Aí Jesus vai lá e dá uma repreensão naquele homem e fala: olha, sou juiz agora. Eu quero saber de repartir herança. Eu estou falando para você de coisas do céu, você vem falar um negócio de herança para mim. Aí isso, que impulsiona Jesus a contar essa parábola que nós meditaremos essa noite. Aí Jesus fala do homem que tinha riquezas, que tinha tudo aquilo que a gente já falou. E o interessante, irmãos, outra coisa que é bom a gente considerar nessa noite, A gente fala, muito negócio de riqueza, que Jesus pregou sobre riqueza, e existia até uma teologia meio equivocada com relação a isso, Agora está ao contrário, irmão? Mas tudo bem, mas antigamente, que a pessoa achava que ela servia Jesus, ela não podia ter um conforto. Não, irmãos, em nenhum lugar na Bíblia Jesus pregou contra a pessoa ter um conforto, ter as suas coisinhas, ter um bem-estar. Em nenhum lugar você encontra Jesus falando contra isso. É bom a gente falar isso, irmãos, porque muita gente confunde, vê alguém assim bem sucedido, um pastor, alguém, a pessoa já esse aí não entendeu nada do que Jesus estava falando. Não, irmãos, calma.
Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que Jesus pregava, irmãos, era o coração está nas riquezas dessa terra. O que Jesus sempre bateu, irmãos, é sobre a avareza, e nós vamos comentar um pouco sobre isso aqui. Então calma, às vezes a gente tem essa concepção, né, que Jesus era contra os ricos. Ah, pastor, mas Jesus falou lá que era mais fácil, né, um camelo passar, né? Quem já leu esse versículo? Passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Quem já leu esse versículo? Então, irmãos, mas não era, irmão, Jesus não estava falando contra a pessoa ter. Jesus estava falando sobre o que a pessoa colocava as suas prioridades. E nós vamos meditar sobre isso nessa noite. E a propósito, irmão, vocês querem aprender uma nessa noite? Quer aprender uma? Pra você marcar aí? Essa passagem, eu gosto da semana retrasada eu falei de uma, semana passada eu falei de outra, eu vou falar de outra também, curiosidade, irmãos. Essa passagem do camelo na agulha. Essa passagem do camelo, porque tem gente que gosta, irmão, essa passagem do camelo na agulha. Você sabia, irmãos, que às vezes, o que você imagina? Jesus está falando um camelo passar pelo buraco de uma agulha, é impossível. Mas você sabia que não era isso que Jesus estava querendo dizer? Existem, irmãos, 3 explicações precisas. Vamos ler o texto primeiro? Acho que é Mateus 19, 24. É só para você anotar aí, irmão. Mais um conhecimento para você, 19, 24. E outra vez vos digo, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Aqui Jesus mais uma vez estava batendo contra a avareza, sobre o coração nas riquezas. Aí ele solta, né, esse exemplo, olha, mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí eu sempre imaginei, irmãos, né, e pode ser uma das hipóteses, que Jesus estava falando, não, realmente um camelo, um animal grande, como é que ele vai passar por um buraco de uma agulha? Só que os teólogos, eles têm 3 explicações para essa passagem. A primeira é realmente essa, né? Jesus estava realmente querendo dizer que era impossível, era um camelão, um animal passando. A segunda, irmãos, que é interessante, que na verdade eu, Fernando, eu tenho como raciocínio que eu abracei, é que agulha, irmãos, agulha não era a agulha de que as irmãs conhecem, que a gente conhece, não, a agulha era uma porta. A agulha era uma porta que tinha, irmãos, na entrada de Jerusalém. Era uma porta estreita, por isso ela era chamada de agulha, né? Que ela era bem fina, e que era impossível, né, algum animal entrar por aquela porta, principalmente quando o animal estava com bagagens, principalmente quando o animal estava com alguma coisa nas costas. E para passar um camelo ali, diz os historiadores que ele tinha que passar, ó, de joelho, e com alguém arrastando ainda. Interessante isso. E quando Jesus fala, olha, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, Jesus está falando, é mais fácil, né, o camelo ter que largar suas bagagens, passar ajoelhado, alguém empurrar, do que um rico entrar no reino dos céus. E por que eu falo que eu tive essa interpretação comigo? Porque a verdade é, irmãos, porque fala de largar bagagem, fala de ajoelhar, fala de ir empurrado, porque a gente só consegue, irmão, se Jesus empurrar nós, não é verdade? Porque com as nossas próprias forças a gente não consegue. E, irmãos, a outra interpretação é que o camelo era uma corda usada na navegação, uma corda grossa usada na navegação, que ela não conseguia, por mais que você tentasse, você não conseguia passar ela. Então existem essas 3 interpretações para esse texto. Aprendeu mais uma nessa noite? Então, irmãos, vê aí qual que o seu coração se inclina mais. Eu achei, irmãos, essa da porta mais, né, a mais plausível, porque Jesus, irmãos, estava no contexto ali, né, de Jerusalém, e era algo que eles ali vivenciavam naquele momento. Então, irmãos, Jesus em nenhum momento, voltando para o nosso texto, criticou você ter alguma coisa. É bênção
né, fique bem claro aqui, você correr atrás das suas coisas, você trabalhar, comprar um carro novo, uma casa nova, você ter, né, é bênção, irmãos, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção. Só que quais foram os erros desse homem? Vamos meditar, irmãos. Meu pai sempre dizia para mim assim: olha, filho, tem dois jeitos de você aprender. Um é você aprender com as consequências do seu erro, né? Você erra, paga o preço, dá a cabeçada, sofre, sai sangue, você chora, né? Que nem já aconteceu com nós muitas das vezes. Outra forma de você aprender é você aprender olhando o erro dos outros. E nessa noite nós vamos aqui olhar o erro desse rico aqui e o que a gente pode aprender com ele. Rapidinho, irmãos. Primeira coisa que eu vejo nesse rico. Qual que é o erro que ele cometeu e por isso foi censurado por Jesus? Primeiro, fala assim comigo: egoísmo. Irmãos, versículo 17, acompanha comigo aí. Egoísmo, olha aí. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Amém? Está acompanhando aí? Aquele homem, presta atenção comigo, ele tinha, né, feito os seus celeiros, estavam todos abastados e cheios. Amém? Aí sobrou. Aí ele para e ele pergunta para ele mesmo: meu Deus, o que eu vou fazer com isso que sobrou? Aí o que você imagina que ele deveria ter feito? Opa, quem falou repartido aí? O que você imagina que um homem que já tem de tudo e sobrou e não tem nem aonde colocar, o que ele deveria ter feito? Repartido. O que ele deveria ter feito? Compartilhado. O que ele deveria ter feito? Ajudado quem não tem. O que ele deveria ter feito? Ajudado um parente, um amigo, um irmão. E não foi o que ele fez. Pelo contrário, ele foi, quebrou tudo, teve muito trabalho para refazer outros celeiros maiores. Tudo isso para quê, irmãos? Para não compartilhar e para não repartir com ninguém. É sério ou não é, irmãos? Ele foi, irmãos, duramente repreendido por Jesus, chamado de louco por Jesus. Não é porque ele tinha riqueza, é porque Deus deu para ele, mas ele não teve a capacidade de olhar para os lados, ver se alguém estava precisando também. Não parece que nós estamos falando de alguém do nosso século 21? Não parece que a gente está falando de pessoas que vivem na nossa época, irmãos? Que o Senhor tem abençoado, tem dado, a pessoa está na bênção, mas ela não tem a capacidade. Parece aqueles, desculpe a expressão forte, irmãos, aqueles cavalos que colocam aqueles tampão, que ele não consegue olhar para o lado, ele só olha para frente, quanto mais para o seu próprio umbigo. E ele foi duramente repreendido por Jesus por causa desse egoísmo. Em nenhum momento ele pensou em compartilhar. Em nenhum momento ele pensou em ajudar. Em nenhum momento ele tentou olhar alguém para tentar abençoar alguém, não. Ele, quanto mais ele tinha, mais ele queria. Quanto mais ele recebia, mais ele queria receber. A avareza tinha tomado o coração daquele homem. A ganância, a ponto dele não conseguir olhar para o lado
de olhar para ver se o seu vizinho está precisando, a ponto dele não conseguir olhar para o lado e ver se você tem o irmão precisando. E hoje a gente tem muitas desculpas, e hoje, irmãos, a gente se apoia em tantas coisas. Eu estava no serviço, graças a Deus, o menino lá ganha bem, sabe, irmãos? Aí eu aproveito, o Marcião é testemunho, às vezes eu pego eles lá, nós estamos com a campanha lá na igreja e tal, não sei o quê. Irmãos, e por incrível que pareça, irmãos, por incrível que pareça, paz, meus irmãos, aqueles que menos têm, são aqueles que mais abençoam. Você acredita nisso, irmãos? Aqueles que menos têm, a pessoa tira do que vai fazer falta para ela e abençoa. E às vezes a pessoa que tem, que está sobrando, não tem a coragem de falar, não, toma aqui, compra uma cesta básica lá. Sabe o que é isso, irmãos? Avareza. E isso, irmãos, impedirá nós de recebermos as bênçãos dos céus. Olha para essa pessoa linda que está do seu lado, dá um sorriso para ele aí, para ela, fala para ele assim, para de olhar para o seu próprio umbigo, pelo amor de Deus. Não, é verdade, irmãos, eu estou brincando, mas a realidade é essa. Às vezes a gente só olha para nós, é só nós. Oh, irmãos, é dolorido isso aí, não, é só para mim. Não, é só eu. Não, irmãos, calma aí. O evangelho é outra história, irmãos. O evangelho, ele não é nós, não é eu, é nós. O evangelho não sou eu, somos todos nós. A gente fala muito, eu quero ser igual a igreja primitiva. A gente pega uns pastores, a igreja primitiva, não sei o quê, que os irmãos, irmãos, eles chegavam ao ponto, tanto que eles não estavam apegados às coisas dessa terra, lê lá em Atos, eles chegavam ao ponto, irmãos, de vender tudo que eles tinham, e colocar para repartir com os irmãos. Aí o que acontecia? Quem não tinha, né, ficava ao mesmo nível de quem tinha demais. Imagina, irmãos, que bênção isso seria. Mas infelizmente no mundo capitalista que a gente viveu, que está vivendo, isso é inviável, irmãos. Mas esse homem, irmãos, ele mostrou um apego excessivo ao dinheiro, às riquezas e à avareza. Toma cuidado, irmão. Toma cuidado. Quem quer ser abençoado financeiramente aqui? Deixa eu ver. Toma cuidado. Toma cuidado. Na hora que a bênção chegar, compartilhe. Abençoa. Ajuda. Estenda as mãos. Porque a vida, irmãos, a gente às vezes a vida é assim, ó. É uma roda gigante, irmãos. É uma roda gigante. Um dia a gente ajuda alguém, outro dia a gente está precisando de ajuda, irmãos. Não adianta, tem gente que bate no peito, irmão, para com essa bobeira. Irmãos, eu falo isso, irmãos, por experiência própria. Eu já vivi momentos financeiros assim que, meu Deus do céu, e já vivi também, irmãos, de precisar, eu tenho vergonha não de precisar, de pastor chegar na porta da minha casa com sacolinha assim, irmão, não tenho vergonha de dizer com sacolinha assim, ó, trouxe aqui um arroz, trouxe aqui um óleo, trouxe aqui, irmãos, isso não é, não, irmãos, já era casado, já tinha, irmão, ministério, já vivi, irmãos, não tenho vergonha nenhuma de dizer. Então, irmãos, na hora que vir, irmãos, não se aprenda. Nós vamos pegar um culto de doutrina aqui, vamos falar só sobre mordomia cristã. Mas, por enquanto, irmãos, fica com isso no seu coração. Não deixa, aleluia, nem o egoísmo e nem a avareza tomar conta do seu coração. Outro erro desse homem, irmãos. Outro erro desse homem. Você leu tudo comigo aqui, você leu na leitura oficial, você leu mais algumas partes comigo aqui, eu acredito que você deve ter lido na sua casa. Você viu em algum momento, esse homem agradecendo a Deus? Você viu em algum momento, esse homem olhando para os seus bens, e falando, Deus, muito obrigado,
porque o Senhor tem sustentado a minha vida. Você viu, irmão? Sabe qual é o segundo erro dele aqui, que eu consigo enxergar, irmãos? A ingratidão. Irmãos, Deus tinha suprido todas as necessidades dele. Deus tinha dado além do que ele precisava. E ele não teve a coragem, nem que se fosse de uma forma hipócrita ou sem entendimento, de em nenhum momento levantar suas mãos para o céu e falar: muito obrigado, Senhor, pelo aquilo que o Senhor tem me dado. E irmãos, a ingratidão, irmãos, é algo que fere o coração do homem. Não fere o coração do homem? Quem já ajudou alguém e foi vítima da ingratidão? Deixa eu ver, levanta a mão para me ver. Você ajudar, estender as suas mãos, né? A pessoa está passando por um momento difícil, não que a gente faça querendo receber, oh, muito obrigado, não, sabe, aí daqui a pouco, a hora que a pessoa está bem, está tudo bem, a pessoa vira as costas e vai embora, não dá um tchau, um obrigado e não sei o que. Pelo contrário, ainda às vezes fala mal da gente. Irmãos, pelo contrário, ainda sai falando da gente. É difícil, a gente fica triste. Agora imagina Deus, irmãos, que tem guardado, tem nos abençoado. Imagina Deus quando Ele olha uma atitude de ingratidão como essa. E infelizmente, irmãos, nós temos sendo ingratos para com Deus, e nós olhamos esse erro desse homem, que nós não caiamos no mesmo erro. Irmãos, todo santo dia, sem querer ser melhor, sem querer ser pior, nada, todo santo dia, nas minhas orações, eu tiro um período exclusivo. E não é no final da oração, depois que eu pedi, não é, não, irmãos, no começo da minha oração, irmãos, a primeira coisa que eu faço, irmãos, é agradecer ao meu Deus por tudo que Ele tem feito por mim. Se eu estou aqui hoje, irmãos, não é por mérito meu, é pela graça e pela misericórdia desse. E eu falo: Senhor, muito obrigado. Irmãos, e eu pontuo, irmão, tem gente que para pedir, ele pede, né? Ô Senhor, queria que o Senhor abençoasse, né? Meu emprego, é aquela vaga que saiu, o salário é X, e vai ser melhor não sei o quê. Senhor, aquele carro que é mais econômico e não sei o que, a pessoa, né, ele gasta um tempo, né, na hora ele vai lá e fala para Deus, que nem nos mínimos detalhes, né, na hora de pedir, na hora de agradecer, sabe o que a gente faz? Ô Deus, muito obrigado por tudo. É verdade ou não é, irmãos? Senhor, muito obrigado por tudo, e já vai para a hora da petição. Não, irmãos, agradeça a Deus, irmãos. Mas Deus sabe da minha gratidão, irmãos, mas faça isso, pelo amor de Deus. Irmão, você não sabe como Deus se agrada. Deus, muito obrigado pela minha família. Deus, muito obrigado pelo meu esposo. Deus, ele dá trabalho, mas meu Senhor, muito obrigado, graças a Deus eu tenho ele, graças a Deus pela minha esposa. Pai, muito obrigado pelo meu filho, muito obrigado pela essa porta de emprego que o Senhor me abriu. Mas o salário é pouco, pastor, mas muito obrigado assim mesmo. A Bíblia diz que se nós somos fiéis no pouco, no muito, Deus nos colocaria. Deus, muito obrigado pela minha congregação. Deus, muito obrigado pelo grupo das irmãs que eu pertenço. Deus, muito obrigado pelo meu pastor, pela minha igreja. Muito obrigado, Senhor Deus, pela minha família, pela minha casa. Mas é alugada. Mas, irmãos, tem gente, irmãos, que daria tudo para estar morando na casa alugada que você está morando. Deus, mas está vazando água na minha casa, não tem nem reboco. Irmão, tem gente que daria tudo para morar nessa casa simples que você não agradece a Deus. Mas o meu emprego é chato, eu não ganho bem, o patrão persegue. Irmão, está cheio de gente desempregada que está orando a Deus, querendo essa vaga que você está. Então, irmãos, a ingratidão desse homem ficou expressa em suas atitudes.
E gratidão também, irmãos, ele tem que ser expressado em atitudes. Tem coisa, irmãos, que não adianta a gente falar. Tem coisa que a gente tem que mostrar. Vocês concordam comigo ou não? O Márcio pisa na bola comigo. Aí o Márcio vem, ô pastor Fernando, me perdoa. Eu feri você, falei aquele negócio, te magoou. Tá bom, Márcio, você está perdoado. Mas não olho mais para o Márcio vem de um lado, eu vou para o outro. Irmão, perdoa. Não perdoou. Irmãos, tem coisa, irmãos, que não adianta a gente falar. A gente tem que expressar em atitude. Eu amo a minha esposa. Mas eu amo. Eu posto lá no Facebook fotinha de coração. Meu Deus, eu faço montagem, declaração de amor. Mas e as atitudes? E as atitudes? É o cavalo em casa. Olha, irmão, desculpa usar a expressão cavalo, mas é o cavalo em casa. Né? Não trata bem, não cuida, não respeita, não, irmão, trai. Faz um monte de coisa. Ama, irmão, não ama. E a mesma coisa é a gratidão. Ai, Deus, eu sou muito grata ao Senhor. Oh, Deus, até eu falei da oração, mas tudo bem, vamos passar do nível da oração. Aquela oração bonita. Deus, muito obrigado. Mas como você tem transformado essa gratidão em atitudes? A sogra de Pedro, irmãos. A sogra de Pedro, ela estava enferma, deitada. Aí Jesus foi lá e curou ela automaticamente. Você pode ler lá depois o texto. Automaticamente a Bíblia diz que ela levantou, irmãos, e já foi servir a Jesus. Sabe o que é isso, irmãos? Ela deu uma resposta positiva à bênção do Senhor e já, deixa eu demonstrar minha gratidão em forma de trabalho, de serviço, de atitudes. Você tem mostrado a sua gratidão a Deus em forma de atitudes? Fica esse ponto de interrogação aqui. Mas vamos lá, irmãos. Vamos lá, para não ficar pesada a mensagem. Aleluia. Mas feijoada, irmão, feijoada ela é pesada, ela dá um suador, mas ela dá, irmão, sustentação para a gente, sabia? Às vezes a gente, né, come uma comida pesada, que na hora, né, a gente fica suando, um mocotozão, negócio. Mas, irmão, aquela força, aquela comida faz a gente caminhar. Às vezes come um miojinho e tal, né, gostosinho. Mas, irmão, daqui a pouco a gente está sem força. Por isso que eu prefiro uma feijoadinha dos céus. Aleluia. Terceira coisa, irmãos. Versículo 18. Ele disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei o que, irmãos? As minhas novidades. E depois ele fala, os meus bens. Outra coisa que eu identifico aqui, irmãos, esse homem, ele era autodependente. Tudo aqui, você pode pegar aqui no texto, eu estou exagerando? Não estou não, né? Pode pegar, Pode pegar no texto inteiro, ele fala, olha, as minhas celeiros, os meus celeiros, as minhas bênçãos, os meus... Ele, irmãos, ele se achava, autodependente. Ele, irmãos, caiu no erro de pensar que ele era o Senhor de si. Ele caiu no erro de pensar, irmãos, que as mãos dele, que tinha dado tudo aquilo para ele. Ele caiu no erro de pensar, irmãos, que ele não precisava de Deus. Pastor, mas não está falando isso aqui, irmãos. Mas como eu falei, as próprias atitudes dele mostram isso. Ele achava que ele era autodependente, irmãos. E uma coisa que nós temos que aprender como servos de Deus, nós não somos autodependentes. Nós dependemos do Senhor para tudo na nossa vida. Você pode ter habilidades,
você pode ter conhecimentos, você pode ter dons, você pode ter talentos extraordinários, mas, irmãos, nenhuma habilidade, nenhum conhecimento, nenhum dom, nenhum talento faz com que nós, irmãos, não dependêssemos de Deus. Pelo contrário, quando nós colocamos as nossas habilidades, os nossos talentos e o nosso conhecimento à disposição de Deus, irmãos, Ele potencializa, irmãos, e coisas maravilhosas acontecem. Um dia eu estava pregando para os jovens lá na sede, era esse trabalho de sábado que eles fazem, e eu falei sobre isso, eu preguei sobre, a grande pesca, acho que tem filmado lá, e nessa mensagem eu falava exatamente sobre isso. Falei: jovens, vocês são uma geração inteligente, uma geração que, se der qualquer coisa na mão de vocês, vocês conseguem, se virar, desmontar, montar, entender como funciona, mexer. E, irmãos, mas não caiam no erro de achar que vocês são independentes. Coloquem a habilidade de vocês na mão de Deus e vocês vão ver o que Deus pode fazer através da vida de vocês. E a mesma coisa eu falo para os irmãos: não batam no peito achando que podem, que fazem, que conhecem. Coloquem a confiança de vocês em Deus. A gente às vezes vê, irmãos, pessoas, irmãos, que tinham tudo para dar certo na vida, mas se tornaram autodependentes, não reconhecem o senhorio do Senhor Jesus. Pregadores, irmãos, que perderam a graça, perderam a unção, perderam o poder, que sobem, irmãos, que antigamente pregavam com uma unção, com uma autoridade, que às vezes sobem no altar, irmãos, e você vê, irmãos, que ficou ali só o dom, ficou ali só o conhecimento, irmãos, e a dependência do Senhor já foi embora. Então, irmãos, coloque tudo nas mãos de Deus, pelo amor de Deus, nessa noite. Eu sempre oro ao Senhor, falando: Senhor, sem o Senhor eu não sou nada, sem o Senhor eu não posso nada, e sem o Senhor eu não faço nada. Eu chego no meu trabalho, irmãos, eu estou passei por um período de treinamento numa área nova, e eu posso falar isso, irmãos, sem prepotência. O Senhor conhece meu coração, mas para pegar todo o trabalho, todas as atividades, todas as informações da área que eu estou agora, já é estatística isso, é de 2 a 3 anos, para a pessoa conseguir ficar lá, nesses 2 postos, e fazer, o trabalho fluir da forma que deve ser. É de 2 a 3 anos, treinamentos, é uma semana dentro da sala, só no computador, é mais uma semana no treinamento. Irmãos, é um negócio, os irmãos não têm noção, irmãos, da dificuldade, que é o negócio. Só que quando eu fui para lá, todo mundo falou: "Oi, rapaz, você caiu no lugar agora que o salário é bom", mas eu falar para você, tanto que são poucos na fábrica. Eu estou de madrugada agora, irmãos, já faz 2 meses de madrugada, porque não tem pessoas formadas o suficiente para fazer isso que a gente está fazendo. Aí a gente que conseguiu um pouquinho, a pessoa fica mandando: vai para lá, vem para cá, mas louvado seja Deus por isso. Irmãos, é de 2 a 3 anos. Eu completei 1 ano agora, nessa nova função. E para a honra e a glória do nome de Jesus, irmãos, eu já fico de madrugada sozinho, já faço tudo o que tem que fazer, e já consegui dominar todo o trabalho. Ah, pastor, porque você é mais inteligente do que os outros? Não, irmão, sabe o que é? Eu pego o pouquinho que eu tenho, sabe o que eu faço? E coloco nas mãos de Deus, e Deus potencializa isso e me capacita. Sabe que você lê um negócio assim, fala: meu Deus, dentro da sua cabeça, fala: eu não vou conseguir entender isso, é muito complexo para mim. Tinha hora que eu li o negócio que eu saía da sala, falava: vou dar uma volta, porque não estou conseguindo. Eu saía, dava uma andada à toa, irmão, pegava um papel, saía, andava, voltava, daqui a pouco eu falei: vou ler de novo esse trem.
aí sentava lá e lia o negócio, e eu não vou entender. Daí na hora que o problema aparecia, irmãos, o Senhor me ajudava, irmãos, nas minhas atitudes. Na hora que eu vim, eu tinha feito tudo conforme certinho. E o que é isso, irmãos? É capacidade do homem? Não é, irmãos, é capacidade de Deus, é dependência dEle. Todos os dias eu entro ali, irmãos, eu passo o meu cartão, já falo: Senhor, vai na minha frente, me ajuda nas minhas atitudes, me ajuda na minha conduta, na maneira de eu falar, nos problemas, o que eu vou fazer, nas decisões. Irmão, sabe o que é isso, irmãos? É dependência do Senhor. E você acha que eu estou fazendo isso agora só porque eu estou nessa nova área? Não, irmãos, eu trabalhei lá dentro em 13 anos numa outra área, fui transferido agora há 13 anos, e irmãos, depois dos 7 anos para frente, você já conhece tudo, você já sabe identificar todos os problemas, mas mesmo assim, irmãos, em nenhum momento eu deixava, essa soberba subir. Eu falava: Senhor, vai na minha frente e me ajuda, porque sem o Senhor eu não sou nada. Fala assim comigo: sem Jesus eu não sou nada e não vou a lugar nenhum. Você acredita nisso de todo o seu coração, irmãos? E esse homem não: as minhas riquezas, não, irmãos, tudo é de Deus, tudo vem de Deus. Coloque a sua capacidade em Deus e você vai ver, irmãos, a coisa acontecer de uma forma poderosa. Dentro da igreja, irmão, você tem um talento, tem gente que tem talento, irmão, coloque o seu talento em Deus e você vai ver o que vai acontecer. Aleluia. Mas é que eu fiz teologia, que eu conheço. Irmão, não cai nesse engano. É bom, é bênção, mas é furada, irmãos. Sem o Espírito Santo não tem como. Aleluia. Sem o Espírito Santo não tem jeito. Dependa de Deus, dependa de Deus, dependa de Deus. Aleluia. Última coisa que eu vou pontuar com os irmãos e a gente já encerra. E na minha concepção foi o principal erro desse homem. Ele errou, irmãos, na escolha das suas prioridades. Nós falamos aqui sobre egoísmo, avareza, sobre ingratidão e sobre autodependência. Só que o pior erro desse homem, sabe qual foi? Errar nas suas prioridades. Qual tem sido a sua prioridade, meu irmão? O que é prioridade? É aquilo que vem, aquilo que você tem de maior valor na sua vida. O que é, irmãos, a sua prioridade? Aonde você tem colocado o seu esforço, o seu coração e a sua dedicação? Esse homem, ele colocou toda a sua prioridade, a sua alma, ele mesmo quem disse, nas coisas aqui da terra, nas riquezas. Qual tem sido a nossa prioridade? Jesus disse, vamos ler, irmãos, Mateus 6,33. Quem pode ler para nós em nome de Jesus? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor nos mostra que a prioridade do servo dele era buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos seriam acrescentadas. Que coisas são essas? Outra coisa, outro erro que a gente comete às vezes lendo esse versículo. Muita gente às vezes lê esse versículo, eu já vi até aqui dentro da igreja. Eu não corrigi, que eu acabei esquecendo depois, porque depois, quando eu ver, eu vou falar, irmãos, não é para repreender, não, é para ensinar mesmo. Busca o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas o serão acrescentadas. Não está escrito as demais. O que está escrito aí? Todas essas coisas. Que coisas que Jesus estava falando aí? Qual que é o contexto? Por isso que eu falo que é interessante o contexto, irmãos. Que todas essas coisas que Jesus ia acrescentar, qual que é o contexto disso aí? Jesus está falando do que aqui, irmãos?
de comida, de alimentação, de vestes e dos cuidados principais. É isso que Jesus está falando, tanto que ele comparou, olha os passarinhos, né, que nem plantam, né, eles não cegam, não semeiam, contudo o Pai Celestial cuida deles, falando de cuidados, de comida. Irmãos, e eu tenho uma notícia para te dizer: se você buscar o reino de Deus, irmãos, e a sua justiça, e ser prioridade na sua vida, irmãos, essas coisas não vão te faltar. Não vai faltar, irmãos. Jesus estava falou também dos lírios do campo, não é? Depois você lê o lírio do campo, olha para os lírios do campo, né? Olha, eles estão ali, daqui a pouco eles vão ser ceifados, mas nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Não vos vestirá também assim o Pai Celestial? Oh glória! Aleluia! Você crê nessa palavra? Eu dou glória a Deus demais, irmãos. O irmão, Jesus não está falando aqui a todas as demais coisas. A pessoa coloca, olha, busca Deus que Deus vai te dar luxo. Não, Deus não está falando de luxo. Deus não está falando de riqueza. A única coisa que Deus está garantindo para nós, irmão, isso aqui é garantia. É garantia. Isso aqui não é teologia da prosperidade, não, irmão. É garantia para quem busca o reino de Deus como prioridade. É garantia. Por isso que você não deve se preocupar, irmão. É garantia. Se você estiver buscando o reino de Deus, a garantia é que não vai faltar sustento, não vai faltar alimento, não vai faltar vestes, porque o Pai Celestial cuidará de nós. Isso é garantia, irmão. É garantia, não tem como questionar. Agora, por isso que tem uma grande diferença em as demais coisas e essas coisas. Essas coisas que Jesus estava falando aqui. O que ele estava falando? Ó, isso eu garanto para vocês. Isso eu garanto para vocês. Isso eu garanto para vocês. Só que primeiro, ó, busca o reino dos céus. Coloque o Senhor como sua prioridade. Oh, irmãos, coloque Deus em primeiro lugar acima de tudo. Não estou falando de igreja não, irmãos. Estou falando de Deus. Deus. A gente confunde igreja, Deus, né? A gente mistura um pouco. Não, estou falando Deus. Deus. É lógico que uma coisa está ligada com outra, mas primeiramente Deus, irmãos. Primeiramente Deus. O nosso, né? Nosso elenco. A gente tem que elencar as nossas prioridades, assim, é Deus em primeiro lugar, nossa família, né, os nossos compromissos com a igreja, e depois vem vindo as outras coisas, mas irmãos, ó, Deus em primeiro lugar, irmãos, acima de tudo e de todos. Esse homem, irmãos, ele caiu nesse grande erro, irmãos, de colocar o quê? Os bens financeiros dele em primeiro lugar, as riquezas que ele tinha acumulado em primeiro lugar. Por isso Jesus chamou ele de louco e falou: olha, hoje te pedirão a tua alma, e o que você tem preparado, para quem será? É forte, né, irmãos? Imagina, a gente está vivendo aqui, irmãos, atropelando as coisas. Não, tem que trabalhar, eu tenho que ganhar. Não, mas vamos orar. Não dá, não sei o quê. Não, mas vamos ter vamos santificar. Não dá para santificar, porque no meu serviço eu tenho que fazer algumas coisas erradas, mas afinal, eu tenho que cuidar da minha casa, não sei o quê. Ah, não, mas vamos buscar Deus. Não dá. Hoje pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Irmãos, eu não sei qual foi o grande conquistador. Eu não sei qual foi o grande conquistador. Eu sei que ele pediu para ser enterrado. Eu tinha marcado isso aqui, eu tenho que marcar na outra Bíblia, irmãos. Foi na época das navegações. Na hora que eu terminar aqui, eu vou lembrar o nome dele. Depois você pesquisa lá.
esse grande navegador, um grande guerreiro, ele ia de terras em terras, conquistando com os seus soldados as outras terras. Aí ele pegava toda a riqueza, colocava no seu navio, ia para outro lugar, pegava toda a riqueza, matava o povo, subjugava, ia para outro lugar. Eu vou lembrar o nome dele, irmãos. Se eu não lembrar agora, depois eu coloco lá. Aí chegou no grande dia da sua morte, ele estava no leito para morrer. Ele fez um pedido inusitado para os seus servos. Sabe o que ele falou? Ele falou: olha, a hora que vocês forem me colocar num caixão, na hora que vocês forem me enterrar, faça um caixão com 2 furos no caixão. Aí falou: mas para que os 2 furos? Não, e coloque as minhas mãos para fora do caixão. E me enterre com as mãos para fora do caixão. Aí todo mundo falou: mas que doido, né? Mas como ele era o grandão, ninguém ousou questionar ele. Aí chegou alguém, sabe, que não teve medo de questionar e falou: mas por que, meu senhor? Por que o senhor quer que a gente faça o seu caixão com as suas mãos para fora? Ele falou: sabe por quê? Alexandre o Grande, obrigado. Para que você quer que eu coloque as mãos? Sabe por quê? Para mostrar para todos que dessa terra, por mais que a gente tenha conquistado tudo, nós não levamos nada. Não bate com essa história aqui, irmãos? Louco! Se hoje pedires a tua alma o que tens preparado, para quem será? Irmãos, para nós encerrarmos, já fechei a Bíblia. Aonde nós, como igreja, vamos trazer para nós agora, vamos aplicar na nossa vida, temos colocado as nossas prioridades. Vamos mais fundo, para apertar um pouco, porque daí fica bom. Ô irmão, quanto tempo você tem gasto com Deus por dia? Qual a sua dedicação a Deus, do seu íntimo? Nós estamos oferecendo, irmãos, eu vou ser sincero, eu falo por mim, só o bagaço para Deus. Nós temos tempo para tudo, mas não temos tempo para Deus. Nós vemos exemplo no culto de domingo, irmãos. Domingo, os irmãos percebem, irmãos, eu sou muito observador, não estou falando só aqui não, irmãos, não estou falando só aqui não, estou falando nível de igreja. Você percebe que às vezes no culto de domingo, fica um peso na igreja, já percebeu isso? A igreja está cheia, mas está um peso. Já percebeu o peso assim, parece, sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Vou falar, irmão, não doa não. Sabe por quê? Porque o domingo que antigamente era diferente, irmãos. Eu não sou velho não, mas eu lembro quando eu fui para a igreja, irmãos. Irmão, chegava no domingo da igreja, os irmãos já estavam de joelho orando. Chegava e já estava orando. Chegava e já tinha gente que já estava lá mais de meia hora, ó, de joelho orando. Nós já chega atrasado, vamos começar por aí. Aí já estavam orando. Sabe por quê, irmãos? Porque a concepção correta que os crentes tinham é que eles tinham que tirar um dia para Deus, né? Lembra? O domingo é do Senhor. Quem já ouviu essa frase? Agora não é nem ouve, mas o domingo é do Senhor. Aí o crente vinha para jejuar cedo, das 8 às 9. Eu lembro, irmãos, porque fez parte quando eu estava começando assim, e as coisas que você está começando a ficar marcadas para você. Das 8 às 9, irmãos, era jejum, daí você tinha que ir em jejum para a igreja. Mesmo querendo comer, o pastor já dava aquela pegada, os irmãos que eram ali, já falavam: não, vai de jejum, rapaz, domingo é o dia do Senhor. Aí, irmãos, a gente já trabalhava a semana inteira aquela correria, aí domingo a gente tirava para o Senhor. Aí já ia domingo 8 horas, já ia de jejum, aí orava até 9 horas, Senhor. E não era a oração, era o povo inteiro, a igreja orando. Aí 9 horas começava a escola bíblica. Irmão, era uma benção, a igreja cheia, escola bíblica lotada e tal, e não sei o que. Aí beleza, terminava a escola bíblica. Vamos embora para casa? Não, vamos evangelizar. Quem lembra disso aí, irmão? Só eu. Toma um folheto aí. O irmão já chegava e jogava um bolão de folheto no peito da gente, assim, ó. Toma, menino, vamos evangelizar com nós. Aí eu falo: meu Deus do céu, aí é domingo e tal, não sei o que, não, vamos evangelizar. Aí evangelizar, aí chegava correndo, depois almoçava, era aquele almoço, daqui a pouco dava uma dormidinha, daqui a pouco, bora pro culto de novo. Vamos mais cedo no domingo, para a gente chegar, orar antes de começar o culto. Chegava, orava, aí a hora que o irmão pegava o hino da harpa,
pegava o hino da harpa, aí ele começava: nós abrimos esse culto em teu nome. Ô irmãos, já tinha crente voando na cadeira, Márcio. Estou falando alguma bobeira aqui, irmãos? Já tinha gente se derramando em lágrimas. A glória e a presença de Deus já era real na igreja. Eu estou falando alguma mentira, irmão? Não estou sendo saudosista não, irmãos. Eu estou falando algo que eu vi com os meus próprios olhos. Irmão, o pregador ele falava: Jesus está voltando. Bum! Alguma bobeira aqui, irmãos que são antigamente, irmãos, a glória de Deus, Jesus está voltando. Irmãos, o povo sentia a presença de Deus, a glória descia na igreja. Aí, irmãos, ele não precisava falar nada, as mensagens, irmãos, não precisava ficar inventando, rodeando, que a genealogia, que o grego, que o hebraico, que o aramaico, não sei o que. Irmãos, era mensagem simples. É o cego de Jericó, irmãos, a mulher do fluxo de sangue, irmãos, e aí a glória descia, sabe por quê, irmãos? A gente tinha tempo para Deus, irmãos. A nossa dedicação era a Deus. Agora no domingo nosso, vamos trazer para hoje. Estou terminando já, irmãos. Aguenta aí. Agora tem que entregar, irmãos. Trabalhei a semana inteira. Aquele irmão vai lá na igreja lá porque na escola bíblica porque ele é aposentado. Não sei o que, fez nada a semana inteira e não sei o que, olha lá, não tem casa, não tem filho. Eu trabalhei a semana inteira, quer saber? Que escola bíblica, que oração que é? Vou ficar aqui dormindo até 10 horas. Não, eu tenho direito, irmãos. Senhor da glória. Tá bom, mas aí tudo bem. Aí não vem na escola bíblica. Só que o que ele faz? Ó, abençoado. Eu falei isso em Santa Maria, irmãos, no dia que eu estava pregando, no domingo. Aí eu falei, aí o que ele faz? Ele vai para pescaria, casa da sogra, churrasco, lasanha, futebol. Aí ele chega à tarde. Campeonato brasileiro na televisão, programa de não sei quem, e não sei quem, não sei o que lá. Aí sabe o que acontece, irmãos? Sabe o que acontece? Dá 5 horas, ele está, só o pó, irmãos. Estou falando alguma mentira aqui, irmãos? É coisa de ensino, tem que falar isso. Ele está cansado psicológico, fisicamente. Aí ele vem para o culto arrastando. Espiritualmente ele não tirou um período, não conseguiu orar, porque são tantas atividades, né? Que não deu tempo para a gente ter um tempo com Deus. É tantas coisas, é tanta cobrança, é família. Eu tenho que ir na casa da sogra, do sogro. Eu tenho que fazer um churrasco, eu tenho que ir no futebol, e aquele negócio, é tanta coisa. Aí ele não conseguiu tirar um período de oração. Aí ele não conseguiu descansar. Aí ele veio para o culto sem orar e cansado. Aí qual que é o resultado, irmão? Qual que é o resultado, irmão? Seja sincero. Você já parou para analisar isso, irmãos? Aí a gente fica, Márcio, os obreiros aqui, né, suando. Vamos, irmão, dá glória. Igreja, vamos ficar de pé. Aí, irmãos. É verdade ou não é, irmãos? Vamos ficar de pé para adorar o nome de Jesus. Pelo amor de Deus, cara. Você pode ficar de pé toda hora. Não, vamos agora, você pode sentar aqui, não sei o que, vai louvar. Não, vamos orar, vamos ler a palavra, ficar de pé em reverência. Fica de pé em reverência. Irmãos, levanta a mão para adorar a Jesus. A pessoa está arrebentada, irmão. Jogou bola o dia inteiro, foi para a piscina, fez não sei o quê, está fisicamente esgotado, mentalmente, não orou. Irmão, aí a gente quer que aconteça o quê? Sobrenatural dentro da igreja. Quando fica de pé ainda. Tem gente que nem coragem para ficar de pé tem, irmãos.
ficou na piscina, na beira da churrasqueira o dia inteiro. Aí, mas para ficar de pé no culto, não, por que eu tenho que ficar de pé? Aí fica caçando versículo bíblico para justificar o injustificável. Então, irmãos, Jesus disse, irmãos, que nós temos que priorizar o seu reino e a busca pela sua presença e a sua justiça, amém? Que isso sirva, muita gente não vê hoje, não tem problema, mas que se a gente servir para nós, irmãos, já está valendo diante dos céus, já está valendo diante dos céus. Priorize, irmãos, faça valer, irmãos, aquilo que Jesus fez por você, sabe? Tenha, irmãos, qualidade no seu comprometimento com Deus, coloque as coisas de Deus em primeiro lugar. Ô crente, eu tenho um negócio para te dizer, irmãos, se tiver que desligar tudo, se tiver que fechar a porta, se tiver que sumir, desligue, pare tudo, irmãos, mas não esqueça do seu compromisso com Deus. Não esqueça, irmãos, não esqueça, irmãos, isso é sagrado, irmãos. Tenha o seu compromisso com Deus, e você vai ver, irmãos, que o Senhor irá te honrar, irmãos, o Senhor irá te honrar. Irmãos, tem uma hora do meu dia que eu desligo tudo, irmãos, eu jogo o celular, sabe, não quero conversa, pode ligar a minha esposa, pode ligar quem quiser, irmãos, pode ligar quem quiser, irmãos, do serviço, mas é importante, é o dono da empresa, irmãos, não, é o meu momento com o Pai, é o meu momento com o Pai. Esse homem, ele foi duramente repreendido por Jesus, porque ele não colocou o Senhor em primeiro lugar, e que seja diferente na nossa vida em nome de Jesus. Vamos colocar de pé para nós orarmos? Tinha um versículo que eu ia meditar com os irmãos, mas eu só vou citar ele para os irmãos. Jesus, ele disse na sua palavra, até marquei aqui no meu esboço, Mateus 6, 19 ao 21, preste atenção, feche seu olho, escute só esse versículo, nós já vamos orar e encerramos o culto. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam e nem furtam, pois onde estiver o teu tesouro, aí também está o teu coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós gostaríamos de te louvar, ó Deus, por essa noite, por essa palavra, meu Deus, que veio ao encontro das nossas vidas, Pai. Meu Deus, nos ajuda a melhorar, ó Deus. Eu sei, Senhor Deus, que as lutas, meu Deus, têm sido grandes. Eu sei, Senhor Deus, que a correria é imensa, mas que o Senhor nos ajude a priorizar o teu reino, a tua presença, a tua obra. Meu Deus, aleluia, que o Senhor possa abençoar a cada um dos teus filhos que ouviram essa palavra, Pai. É uma palavra simples, meu Deus, é uma palavra, Senhor Deus, sem rodeios, mas direta do teu trono para o coração daqueles que querem ouvir, ó Pai, e querem aprender do Senhor, e que eu seja uma pessoa dessa, Pai. Deus, abençoe o teu povo, Deus, que essa palavra fica fixada em nossas mentes e em nossas almas, em nome de Jesus, amém. Irmão, pode se assentar rapidinho.